Uma das primeiras questões das pessoas que vão viajar para Paris ou para qualquer outro país, na verdade, né, é como eu vou sair do aeroporto e vou chegar até a cidade. Na maior parte dos casos, o aeroporto ele fica longe da cidade. E Paris também é o caso, né? Ele não fica tão longe assim, mas ele fica a 34 quilômetros do centro de Paris, o aeroporto Charles de Gaulle. Então você vai precisar, é claro, de um meio de transporte para sair de lá e chegar até o centro da cidade, né? Não tem como fazer todo esse percurso a pé, ou de bicicleta, ou de qualquer outro meio de transporte. Então você vai sim precisar de um ônibus, ou de um carro, ou de um transfer, enfim, você vai precisar achar aí o meio de transporte que vai ser mais adaptado às suas necessidades. E claro que falando de necessidades, a gente vai ter diferentes níveis de necessidade, né? Por exemplo, se você é um casal que tá vindo sozinho, você vai estar aí provavelmente com pouca bagagem, né? Esperamos que sim, para facilitar a sua vida. Mas digamos que você é um casal que está vindo sozinho, você vai com pouca bagagem, é bem mais fácil de você pegar um transporte público, por exemplo. Mas se no seu caso você já for uma pessoa que vai vir com crianças, a sua bagagem vai ser consequentemente maior, você vai ter mais coisas para carregar, crianças para tomar cuidado, né? E você não pode, nem sempre você vai poder fazer com que as horas que você vai chegar, a hora que o seu voo vai chegar, não coincida com um horário de pico, porque se coincidir com o horário de pico, já fica mais complicado, né, o transporte público. E falando sobre as opções de transporte público, você tem diversas opções de transporte público. Você tem tanto a mais cara, a mais fácil, quanto a mais barata. Então vai depender daí do seu nível de necessidade. Se você realmente quer pagar mais barato, não liga, por exemplo, de ter um tempo de trajeto maior, se não está com pressa. O seu negócio é economizar. Existe sim a forma mais barata, que é você pegar um ônibus convencional que passa lá no aeroporto Charles de Gaulle e que vai passar aí perto de grandes estações de trem de Paris. E você pode pegar esse ônibus e descer lá no centro de Paris, pagando apenas um bilhete de ônibus, o que fica bem mais barato do que se você pegar um RR, por exemplo. Vale lembrar que esse tipo de opção, né, o ônibus convencional, então ele é um ônibus normal, ele não é um ônibus preparado para receber pessoas com malas, ele é apenas um ônibus convencional. Então pode ser que ele esteja um pouco lotado, pode ser que você não consiga espaço aí para você ficar junto com as malas, pode ser, né, vai ficar um pouco atrapalhando as pessoas ali, enfim. Vai depender, né, como eu disse, do seu nível aí de paciência também, mas é a forma mais barata. Tem dois ônibus, o 350 e o 351, que saem do aeroporto e vão até o centro de Paris. Então, fica aí a opção mais barata para você. Muito importante falar que esses ônibus, eles circulam apenas na parte, né, durante o dia. No período da noite, já são os noctilians, ônibus noturnos, que vão fazer o trajeto. O trajeto não vai ser exatamente o mesmo trajeto que os ônibus que fazem o trajeto durante o dia, mas eles levam também do aeroporto Charles de Gaulle até o centro de Paris. A outra opção, a mais conhecida, é pegar o RRB, que é um trem que liga as partes externas de Paris aí ao centro de Paris. Então ele sai do aeroporto, ele passa, vai até o centro de Paris e ele continua o trajeto dele, na verdade, em direção ao sul. Ele vai de norte a sul de Paris. Então você tem a opção de pegar esse trem. Os inconvenientes de pegar esse trem, assim como para o ônibus também, mas com esse trem é mais, assim, acho que é mais importante, é o fato de que essa é uma linha de trem super, super ocupada de Paris. Então tem muita gente, geralmente tem muita gente no horário de pico, principalmente. É uma linha bem lotada, então é um pouco complicado, pode ser um pouco complicado quando você estiver aí com as malas. Eu diria principalmente na volta, né? Saindo de Paris para ir até o aeroporto. Saindo do aeroporto para ir até Paris, o aeroporto é o terminal, então você vai pegar um ônibus vazio, você vai ter onde se instalar, como se instalar suas malas ali da melhor forma possível, mesmo que o trem ele encha depois, né? Você tem ali aquela chance de entrar primeiro, então você pode escolher o seu lugar para poder colocar suas malas ali de uma forma segura, né? Sempre coloque suas malas perto de você, né? Tem uns espaços, esse trem tem alguns espaços para você colocar mala, mas você nunca vai colocar sua mala ali e sentar longe dela. Por favor, não faça isso, não é recomendado. Fique sempre perto, próximo ali da sua mala. Se você tiver com muita bagagem, é recomendado você ficar próximo desse local aí, que você coloca a bagagem, e você fica ali, né, se não tiver como sentar, fica em pé mesmo, mas fique sempre próximo da sua bagagem ali, de olho, para ver, né, se não vai acontecer alguma coisa, porque a gente sabe que esse é o maior aeroporto de Paris, a gente sabe que tem muitas pessoas que pegam esse trem aí, e que tem muito roubo de bagagem, tem muito furto de bagagem,
as pessoas, né, vão, tipo, às vezes aplicar aqueles golpes, tentar distrair as pessoas, ver que você tá um pouco ali distraído, olhando pela janela e não tá prestando atenção nos seus pertences. Esteja sempre com seus pertences ali, esteja sempre com a sua mala, nunca deixe a sua mala sozinha, esteja sempre de olho. Bom ficar sempre de olho também em quem está à sua volta ali, ver como que as pessoas estão agindo, quem entra e quem sai. Nunca ficar com fone de ouvido ou ficar olhando o telefone ali para ver onde que você vai. Veja isso sempre com antecedência, né? Dá uma olhada no mapa, dá uma memorizada no mapa ali, vê o percurso que o trem vai fazer antes de você pegar o trem, é sempre importante. E depois, né, quando você estiver no trem, você fica apenas ali no trem, olhando em tudo que está acontecendo em volta de você ali, sem se distrair, sem ficar, se você estiver com outras pessoas em grupo, né, sem ficar conversando muito ali, sem se distrair e acabar deixando as suas malas sozinhas ali e correr o risco de ter as malas furtadas, porque, vou repetir aqui, isso acontece sim. Para comprar esses bilhetes, então você vai até a estação de onde você vai pegar o RRB. Tem um trem que passa dentro do aeroporto de Charles de Gaulle, que vai ligar os terminais. Então você pode pegar esse trem, tem as navetes também, que são ônibus que vão ligar esses terminais aí, então depende do terminal que você está, a forma mais fácil de você se locomover. E você vai até ao local onde você vai pegar o trem, e lá vão ter as máquinas onde você vai poder comprar os seus bilhetes. O bilhete, eu recomendo que você compre o bilhete apenas ida, mesmo que você vá depois, né, voltar, é bem provável, é um bilhete de papel, né, então as chances desse bilhete desmagnetizar, as chances de você perder esse bilhete durante a viagem são enormes, né, então por que gastar dinheiro aí com o bilhete, sendo que você pode comprar depois? Então você compra apenas a ida. A ida tem dois tipos de bilhetes, tem o bilhete normal, adulto, e tem a tarifa reduzida, que são para crianças entre 4 e 10 anos, então você paga um pouquinho aí, a tarifa não, tem uma diferença de alguns euros, mas para quem está economizando é sempre importante. Se você não quer enfrentar os transportes públicos em Paris, existe um ônibus Roissy-Bus, que sai diretamente do aeroporto e vai para o centro de Paris. E a vantagem desse ônibus em relação ao RR é que ele é um ônibus especialmente para quem está viajando, né? Então ele vai sair do aeroporto ali e ele vai diretamente para Paris, ele não vai ficar parando por aí, então ele não vai pegar outras pessoas. Então a vantagem dele é que só vai ter passageiros mesmo, né? Não vai ter as pessoas comuns aí que vão estar por ali. Então diria que as chances de você ter um furto de bagagem, alguma coisa, vão ser reduzidas. Em contrapartida, a passagem é um pouco mais cara do que o RR, ele leva um pouco mais de tempo também, se não o dobro do tempo, para chegar até Paris, porque vai depender do trânsito, né? Enquanto o RR você não tem essa questão do trânsito aí, o ônibus ele vai depender do tráfego, né? Então, se tiver o tráfego estiver muito denso, o ônibus vai atrasar mais, se tiver mais fluido aí, vai chegar mais rápido, enfim, tem essa vantagem. É um ônibus confortável, é um ônibus normal, assim, não tem né? Não tem muito o que falar sobre ele. É um ônibus grande, tem um espaço para as malas. Geralmente ele tá um pouco cheio. Uma coisa boa desse ônibus também é que você pode pagar a sua tarifa com o seu cartão de crédito. Se você tiver com o seu cartão de crédito com a função aproximação ativada, você pode pagar até 3 bilhetes usando o seu cartão. Se você não tinha comprado nenhum bilhete com antecedência, você pode pagar na hora ali, na hora que você for subir no ônibus. Eu já usei esse trem, já usei ele tanto... Eu tô com um trem na cabeça, não sei porquê. Eu já usei esse ônibus, já fui pra Charles de Gaulle com esse ônibus, já fui pra Orly também com esse ônibus. O único problema que eu diria é na volta, ele estava muito cheio. Na ida, na verdade, ele estava muito cheio. Como ele vai passar em Paris, ele passa em alguns pontos de Paris, ele não vai direto pro aeroporto de Paris, então ele tem se não me engano, 2 ou 3 paradas em diferentes pontos de Paris antes dele ir para o aeroporto. Eu peguei ele no período de festas, né, no final do ano, e tava muito cheio. Foi uma experiência que não foi legal. Teve uma outra vez que eu também peguei ele, estava bem lotado. Então você pode ter essa experiência aí do ônibus estar um pouco lotado. Se for em Paris e que o ônibus estiver lotado, vai ser um pouco difícil de você conseguir comprar os seus bilhetes. Se você não tiver comprado o bilhete ali, vai ser impossível. Quando eu peguei esse ônibus, foi no Natal, que fui buscar minha irmã no aeroporto. Tava muito cheio. Tão cheio ao ponto que tava aquele estilo sardinha enlatada. Não tinha como você se mexer. Eu já tinha comprado o meu bilhete no meu Passe Navigo, então eu consegui validar ali, né? Tem na porta, já tem aquelas maquininhas para você passar o cartão ali. Mas era tanta gente que as pessoas foram se empurrando ali, e a maior parte das pessoas acabou não validando nada, por sorte. Não tinha nenhum controlador na saída, mas tava um caos. Acho que até não tinha, porque eles sabiam que tava um caos, assim, totalmente um caos. Tinha muita gente, vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Tinha muita gente na parada. Quando eu cheguei na parada e vi aquele monte de gente assim, eu falei, meu Deus do céu. Mas eu já não tinha outra opção pra ir, tinha que ir de ônibus mesmo. Então,
Fica a dica aí. Em horários, em períodos de alta estação, em períodos aí que as pessoas... Tem muita gente indo para Paris. Esse tipo de transporte eu diria que não é muito recomendado. Se bem que nessa época do Natal aí vai estar um pouco lotado para todo lado, né? Então não tem muito para onde fugir. Se for na época do Natal, a forma mais fácil, se você quer evitar a multidão, seria mesmo pegar um táxi, pegar um motorista de aplicativo mesmo. Se você é uma pessoa que quer chegar em Paris e não quer se estressar com tudo isso, não quer se estressar procurando trem, comprando ticket e tudo mais, tem a opção de você pegar um transfer ou você reservar um táxi, né? Então existem transfers aí que você pode comprar com antecedência, reservar. Ele vai levar, às vezes, até 3 ou 4 pessoas sem você ter que pagar uma tarifa a mais. E você vai chegar, ele vai estar lá com a plaquinha, com seu nome, te esperando na saída ali, já vai te ajudar a pegar as malas e você vai embora. Tá tudo certo, né? Já tem alguém ali te esperando. Então vai dar essa sensação de confiança, né? Essa sensação de que tem alguém te esperando ali que vai te levar para onde você quer ir, né? Então você não vai correr o risco de pegar um táxi clandestino, você não vai correr o risco de ir para outro lugar que não seja ali o local exato, né? Então você vai ter que sair procurando, como se você fosse de trem, você ia ter que sair ainda pegar talvez um metrô, pegar outro tipo de transporte e ficar procurando ali onde que é o seu endereço, que às vezes não é tão fácil de achar assim, né? Os números, às vezes, é um pouco difícil de achar os números das coisas em Paris, eu tenho um pouco de dificuldade também. As placas das ruas é até mais fácil, mas o número das casas ali, das construções ali, é difícil, um pouco difícil de achar. Às vezes eles estão sempre reformando as coisas, às vezes tira o número e você fica ali procurando, né? É um pouco complicado. Então, o táxi, com o motorista ali, né, o transfer reservado, ele já tem experiência. Pode até ser que você consiga um motorista que fala em português. Vou deixar o link aqui de transfers que falam português, se você preferir ter essa comodidade de ter alguém que fala a sua língua. Então, eles vão te levar diretamente para o local ali, você vai, né, não vai ter que se preocupar com nada disso. Porque quando a gente faz uma viagem, falando aqui pessoalmente, se você nunca fez uma viagem longa do Brasil até Paris, né, 11 horas de voo, é uma viagem cansativa. Se você esteja acostumado ou não, é uma viagem cansativa, principalmente se você fizer ela durante o dia. Se você fizer ela durante a noite, vai ser um pouco mais calmo. Se você for do tipo de pessoa que dorme no avião, aí vai ser mais tranquilo. Mas é uma viagem cansativa, porque quando você chega ali, aquelas 11 horas chega, você não aguenta mais, sabe? Não tem mais posição, você pode levantar, sentar, não tem mais posição confortável. Então, um transfer nessas horas, né? Chegar ali e ter alguém te esperando, vai ajudar você com as suas malas também. Então, ter essa comodidade, essa paz aí, pode ser que seja uma coisa que vale a pena pagar a mais por isso. Se você não quiser reservar um transfer também, não tem problema, existem os táxis e os motoristas de aplicativo que operam no aeroporto também. Com os táxis, é bom você ficar de olho, porque existe apenas um local, apenas uma porta de onde você vai pegar os táxis. E hoje em dia eles colocaram assim, a sinalização tá imensa, assim. Você só vai errar mesmo se você ficar ouvindo as pessoas ali. Às vezes eles tiram um pouco, os policiais ficam na saída ali e mandam essas pessoas embora. Mas vai ter muita gente, logo que você sair ali, vai ter muita gente que vai se aproximar e falar: ah, madame, táxi, táxi. Quando vê que você é turista, ele vai tentar falar inglês ou tentar falar outra língua. E vai falar táxi, táxi, táxi. Não escute essas pessoas. Olhe onde está escrito ali, porque vai estar escrito em inglês, vai estar escrito em português. E táxi é táxi, né? Em português, em francês, em inglês, táxi é táxi. Então você vê onde está escrito ali, vai ter tudo marcado certinho, vai falar assim, é por aqui, esse é o único caminho, vai estar super sinalizado. Então você só vai pegar errado ali mesmo se você não prestar assim atenção e tá quase, só falta eles colocarem uns pisca-pisca assim, falando para você, ó, táxi aqui, mas tem a sinalização que eles colocaram assim é imensa, justamente por causa desses problemas de táxi clandestino. Fica essas pessoas na porta ali tentando levar as pessoas, né, para transportes clandestinos e é perigoso, a gente sabe, pode, né, acontecer alguma coisa, ou você vai pagar um preço absurdo por um trajeto. Os trajetos dos táxis que saem do aeroporto e vão até Paris, eles já têm um preço fixo, então eles não vão te cobrar mais ali, porque já tem uma tabela, já é um preço tabelado. Eles podem cobrar mais se você tiver muita mala, né, se você precisar de um táxi maior, ou se você tiver muitas pessoas, tiver acima de 4 pessoas, se não me engano, o táxi ele cobra uma tarifa a mais também. Se você reservar um táxi e ele ficar esperando ali, demorar, ele ficar esperando, ele também vai cobrar esse tempo de espera. Tem que ficar atento a tudo isso. Para o Uber também, Uber ou FreeNow ou outro aplicativo que você possa utilizar, tem uma porta específica também que esses motoristas vão ficar ali te esperando. E é bom ficar atento porque eles não têm o direito de ficar esperando ali por muito tempo. Então,
você vai pedir o seu Uber, você já fica no local ali. Ou então, se você não tem certeza de como chegar no local, primeiro você procura a porta, chega no local e peça o seu Uber, o Freenow, o aplicativo que você estiver usando ali. Todos eles vão usar esse mesmo local ali. Então, você precisa ir até lá, eles só vão sair dali. Eles não têm o direito de ficar junto com os táxis, não é no mesmo local dos táxis, eles ficam em uma outra porta separada. Existe também, vou falar aqui porque tem também essa opção, a opção de você alugar um carro, né, para andar por Paris. Não é uma opção tão comum, né, não é uma opção que as pessoas geralmente vão querer, porque o trânsito em Paris, todo mundo sabe que é complicado você estacionar. Um estacionamento custa caro também, se você ficar andando de carro e ter que ficar estacionando próximo às coisas ali. Mas pode ser que seja necessário, eu falo desse tipo de transporte porque em certos casos vai ser necessário, né? Se você for uma pessoa com mobilidade reduzida, estiver viajando com crianças pequenas, ou você tiver pessoas idosas, né? Nós não podem ficar caminhando, pegando o transporte público, até porque se você for pegar o metrô de Paris, você sabe que tem muita escada, não tem elevador praticamente, escada rolante geralmente está estragada, aí tem uma ou outra que está estragada, você vai ter que subir a escada de qualquer jeito. Então, pode ser que no seu caso seja mais viável aí você alugar um carro. E tem a possibilidade de você alugar um carro no aeroporto, já sai ali, já vai de carro até Paris. Se você alugar, é bom você ficar atento, porque se você alugar o carro no aeroporto, o preço do aluguel, ele é mais caro do que se você retirar o carro lá no centro de Paris. Então, você tem essa opção, se você for alugar um carro também, você pode pegar um carro diretamente ali no aeroporto, o que vai ser mais confortável para você, ou você vai até o centro de Paris e lá no centro de Paris você retira o seu carro para poder fazer os seus trajetos ali, o que vai custar mais barato. Vai custar mais barato em toda forma. Se você for pesquisar aí, você pode pesquisar no aeroporto e pode pesquisar nas estações retirando no centro de Paris, você vai ver que o preço ele é significativamente mais baixo se você alugar o carro, retirar o carro no centro de Paris. Então fica essa dica aí, caso você precise alugar um carro em Paris. Eu vou deixar aqui na descrição um link para um guia que eu fiz, poucas páginas aí, um guia rápido mesmo para ir direto ao ponto com todas as informações, com o mapa, com o preço das tarifas de todos os aeroportos de Paris. Então tem os 3 aeroportos ali, Charles de Gaulle, Orly e Beauvais. Você tem todas as informações nesse guia. Se você estiver procurando por preços, procurando por links, todas as informações estão nesse guia que está aqui na descrição desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa a sua curtida aí e continue nos seguindo para mais vídeos como esse.